Oi pessoal, tudo bem? Esse é o Crespo Podcast, seu podcast semanal de temas variados. Eu sou a Renata Crespo e sejam todos bem-vindos. Oi gente, bom, a gente tá aqui, para mais um episódio. Hoje a gente vai falar sobre o judô. Eu tô com o Eliabe e a Débora, eles são atletas do judô paralímpico. Aí a gente vai bater esse papo. Bom, gente, eu queria desde já, agradecer a vocês pela participação e sintam-se bem à vontade. Espero que todo mundo goste desse papo, tá bom? Valeu. Então, eu queria que vocês começassem a contar como que vocês começaram no judô, né? Certo, quem começa? Pode ser você. Certo. Então, muito prazer, pessoal. Meu nome é Eliabe, tenho 25 anos, sou atleta de judô há 12 anos, sob os cuidados do Sensei Hélio, aqui de Campina Grande, na Paraíba. E, na verdade, o meu início no judô remonta a tempos antes, dos meus 14 anos, Eu treino há 12 anos, mas eu tive meu primeiro contato com meus 7 aninhos de idade, de 7 para 8, quando o Sensei Hélio, ele reuniu as crianças daquela época, da nossa instituição de cegos, para um teste, para um primeiro contato com o esporte, para ver se gostava dele ou não, né? Naquela época, o Sensei tinha um time de adultos, que ele coordenava uma equipe muito forte, inclusive, equipe competitivamente falando muito boa, e nós éramos crianças que estávamos em contato com o esporte. Tive o primeiro contato ali, depois daquele dia o tempo passou, e só então, quase 7 anos depois, em 2013, 6 anos na verdade, foi quando eu realmente pude começar a treinar de fato o judô. E foi assim o meu primeiro contato e meu treinamento com o judô foi esse. Em 2013 eu comecei, e em 2013 mesmo eu já também recebi minha primeira graduação de faixa branca para faixa azul. Ah, que legal! E com você, Débora, como é que foi? Prazer, tá aqui, Meu nome é Débora, tenho 32 anos, sou faixa marrom, pratico judô há uns 12, 13 anos. Eu sensei Sandro Marcelo, e eu comecei, nem foi no judô, assim, quando eu comecei eu estava jogando goalball. Aí a técnica foi lá, me apresentou o sensei, aí fiquei intercalando em um e o outro, e larguei um e estou no judô até hoje. Entendo. Comecei. E você tá em qual faixa hoje, Eliabe? Tô faixa verde. Ah, que legal. Eu queria que vocês contassem também como que é feito, a preparação, na verdade, as adaptações, do judô paralímpico para o judô convencional. Bom, vamos lá, O judô paralímpico, apesar de, se a gente for falar em termos de competição, não haver muita diferença, no treinamento sim há, Não é qualquer sensei que consegue, por exemplo, treinar pessoas cegas, mesmo sendo professor de judô, Há toda uma coisa, porque, por exemplo, quando você fala de judô para videntes, para enxergantes, pessoas que veem, você mostra e eles podem reproduzir. Judô, quando a gente fala com pessoas cegas, total, por exemplo, a gente está falando de uma coisa que você vai ter que ver, experienciar, que ele vai ter que te mostrar de perto. Então, basicamente, quando você fala de adaptação, para o paralímpico, isso acontece bem mais nos treinamentos do que nas competições propriamente dito, Você tem formas diferentes de abordagem. Você não vai treinar uma pessoa cega igual você treinaria uma pessoa vidente. Para uma pessoa cega, muitas vezes você tem que mostrar. Exige um pouco mais de tato, porque judô é isso, é contato, é tato, é realmente pegada. Você não pode lutar de longe, Então, quando a gente fala de judô paralímpico e quando a gente fala de pessoas cegas totais, o treino ele é feito justamente com esse tipo de auxílio. E aí, se a Débora quiser responder também, o Eliabe falou sobre a questão do sensei, que existe alguma... Porque, assim, o sensei, ele treina tanto os videntes quanto as pessoas que são cegas.
Mas existe alguma preparação para o sensei? Ele faz algum tipo de curso para treinar com pessoas cegas? Acho que tem o curso, porque é diferente, né? Embora o judô é uma atividade que os golpes são iguais, não tem diferença, mas como o Eliábio disse, né? É mais contato, né? Uhum. E muita voz. Não adianta você chegar num grupo de pessoas com deficiência e você falar baixo, se a pessoa vai muito pela voz. Tanto que nas quedas, quando vai fazer, a pessoa fica às vezes na frente e vai falando para orientar a pessoa até ela ir certinho. E acho que é isso, é mais vocal e chegar perto e mostrar, ó, é assim, o golpe é desse jeito, você baixa assim, você se movimenta assim, para evitar se machucar. É, né, porque como a pessoa não está vendo, ela realmente precisa, né, desse treinamento, digamos, vocal, né, É, na verdade. mas a gente tem uma vantagem. E a vantagem é que o judô de cegos ele não é treinado só com cegos totais, mas com baixa visão também. Então, esses baixa Ah, visão, pelo menos na forma de treinamento aqui, em Campina Grande, eles ficam responsáveis por ajudar a pessoa cega total a se localizar no ambiente para por exemplo, não derrubar fora do tatame, ou para, enfim, para correr direitinho, né, na linha correta, para orientar na hora da saudação. Por que que eu falo da saudação? Porque o judô, ele tem toda aquela aura de filosofia oriental, né? uhum, Então você vai ter sim. saudação ao sensei, tem todo o sistema de disciplina e respeito dentro do dojo, que é o lugar de treinamento, tem tudo isso. Então, quem é que ajuda as pessoas cegas a se posicionarem? Além do sensei, os baixa visão. Uhum. Aí funciona assim também, ô Débora, com vocês aí, na questão do baixa visão? O Eliabe está explicando? Então, depende. Às vezes é baixa visão com baixa visão, total com total. Só que lá a gente tem dois sensei, né? Que fica com a gente, além do que fica na parte burocrática, né? Então, Uhum. geralmente fica uma pessoa que enxerga contra que enxerga, mas ficam perto dos que não enxergam. Então a gente acaba meio que orientando, né? E tem as palavras que quando você está saindo, chegando perto da parede, por exemplo, né? A gente fala, jogai, que a pessoa está chegando perto da parede, então ela volta. Aí Sim, tem. sim. Isso, existe toda uma terminologia japonesa, assim como o goalball. A premissa dele são os comandos em inglês, no judô é japonês, para tudo. Entendi. E aí vocês citaram isso, a questão de eu queria saber, né, já que sobre a preparação, no caso, para as competições. Tem alguma diferença do judô convencional para o judô paralímpico em termos de competição? Poucas, se eu posso dizer. Quando a gente fala de judô olímpico, esse judô olímpico começa, os dois atletas eles lutam, começam com uma distância entre os dois, né? E aí eles vão brigar pela Uhum, pegada perfeita antes de começarem a aplicar de fato as técnicas. No judô paralímpico, isso já não é assim, já começa-se com a pegada, né? E a luta só acontece com a pegada. Soltou a pegada, o juiz para a luta, volta todo mundo para o centro da hora de competição, volta com a pegada já feita e volta-se a lutar. Porque não pode perder o contato, né? O judô, diferente do futebol de 5 e do goalball, por exemplo, ele não é dos esportes que você tem que fazer silêncio para lutar ou coisa do tipo. Você não precisa muito uhum. disso, né? O que você precisa realmente é ouvir o árbitro, os do árbitro, e você ter a noção de espaço de onde você está lutando e sempre permanecer na pegada. É claro, você pode variar na pegada, você pode mexer com o que você quiser na pegada do amiguinho, desde que siga as regras do esporte, que são as mesmas regras do olímpico, e os adicionais de paralímpico, que é não soltar a pegada, né? E essa coisa toda. Entendi. Mas aí, por exemplo, né, você está falando que não precisa do silêncio e tal. Mas você acha que, por exemplo, sei lá, você tem numa arquibancada as pessoas lá que estão naquela euforia de jogo e tal. Você acha que isso não atrapalharia, no caso, a pessoa que está ali para ouvir o sensei ou quem esteja ali coordenando? Olha,
o seguinte, o judô ele não tem, né? O judô ele é um ambiente bastante, vamos dizer, pacífico. Se você for numa Uhum, competição de judô, você vai ver um ambiente bem mais pacífico que você veria, por exemplo, num torneio de basquete. Então, a arquibancada, apesar dela gritar, não tem tanta gente. Você não vai ver, por exemplo, numa competição paralímpica, mais de 4, 8, 12 mil pessoas numa arquibancada. Isso é impossível, né? Tá, pode ser que aconteça, mas uhum. é bem improvável. Então, o pessoal grita, grita. Só que o sensei ele fica num lugar estratégico, né? Ele fica um pouco mais perto da área da competição e ele pode orientar, seguindo algumas regras, mas ele pode orientar sim o seu aluno. E o árbitro, ele fica dentro perto dos atletas que estão lutando. Então, qualquer comando que ele dá, ele fala, né? E a gente, como está bem pertinho do árbitro, a gente pode ouvir sem problema algum. E assim, se a Débora quiser começar falando, eu queria saber quais são as classificações e as categorias, né, numa competição paralímpica, por exemplo. É, para lutar tem o J1, né? Que luta só com o J1, que é quem não enxerga nada ou enxerga vultos, né? Que Tipo eles eu não colocam, enxergo nada. Uhum, que eles colocam nas costas para saber que a pessoa não enxerga um círculo vermelho. Aí mostra, né, que a pessoa não enxerga. E quem é J2, que é o meu caso, que são os baixa visão que enxergam, só lutam com quem enxerga. Para não, antigamente as pessoas lutavam com quem era cego ou não. Então acho que eles É, viram que era vantagem e tiraram. uhum. Isso que eu ia até perguntar, não pode acontecer de uma pessoa cega lutar com uma pessoa baixa visão, por exemplo? Hoje, Que ele está caindo. Mas o que ele quis dizer é que agora não pode mais lutar quem é cego com quem é baixa visão, porque é muita desvantagem. Se quem não enxerga solta uma pegada, aí se a pessoa rodar, a pessoa se desorienta. Uhum, Então não tem mais isso. Então não pode. Aí, quando é competição assim, tipo, que é filmado, são 2 kimonos, é o azul e o branco, né, para diferenciar. E aí tem as classificações de peso também, né? Que é feminino agora é até o 5'2", que é o leve, né? Tem até o 60, depois 70. E o de 70 em diante, que eu acho meio injusto, porque tiraram a categoria de 78, mas que é a minha. mas E aí, no caso do 70 em diante, você pode lutar com qualquer pessoa. Acima do 70 vai qualquer um. qualquer pessoa, tiver uma pessoa com 200 quilos, se for lá, eu luto. Não tem essa. Nossa, mas aí realmente é muita voltei. desvantagem. Voltou. Nesse caso, é muita desvantagem, nesse caso do peso a partir dos 70, né? Porque eu acho que É, deve ser complicado, né? antigamente tinha até um 81, só que eles tiraram. Tanto que no Olímpico tem, do 70 até 81. Eles tiraram. Eu acho que deveria pelo menos manter dos 70 até o 90 ou 83, porque o masculino já é mais regradinho. Acho que é 60, Vai até 73, 9,5. 81, 95, 95 e diante. O nosso não, é 70 até que Deus for ali. Ah, essa mudança foi feita só no feminino. No Paralímpico, todas as categorias de peso são um pouco diferentes do Olímpico, tanto para masculino quanto para feminino. Para masculino e feminino no Olímpico funciona diferente. Uhum. Mas por que assim funciona diferente? No caso, não seria só questão de peso? Porque avaliando a competitividade do Paralímpico e do Olímpico, os desempenhos são diferentes. Então, as Uhum. regras de peso eles também decidiram modificar, principalmente agora no ciclo Tóquio, e no ciclo Paris. Entendi. E aí, mudando, assim, continuando no judô, obviamente, eu queria que vocês falassem quais são os obstáculos que vocês veem hoje no sentido do Brasil para o judô paralímpico, por exemplo. Em termos Você de primeiro, infraestrutura mesmo, né? você primeiro, Débora. Eu acho que os lugares, assim, às vezes que a gente vai, não é tão acessível, assim, para quem é deficiente. Pelo menos os que eu fui, né? Uhum. Às vezes as pessoas esquecem que a gente é deficiente, vai lá
E, tipo, depois, nossa, você é deficiente. Assim, e às vezes tem esses É, negócios. então. E não sei o que mais posso dizer. E para Passar a você. fala. Oi? Não, pode falar. Não, é passar a fala pro Eliabe. E para você, Eliabe, o Então, que você acha? para mim é o seguinte, o judô paralímpico ele não tem a notoriedade que é necessária, né? Eu acho que nós ainda temos muito caminho a percorrer. Eu fui convidado pelos honoráveis sensei Galileu Paolo, o sensei Pavani, o sensei Nicodemos, de abençoada memória, né? Uhum, Ah, e sensei Ed Nancy, maravilhosa atleta, que eles me convidaram nas Paralimpíadas de Tóquio para falar um pouco sobre o judô paralímpico, né? Que eles tentaram ver como funcionava, foram atrás, acharam as transmissões das competições, mas não estavam entendendo algumas coisas que aconteciam. E aí eu estava no uhum, comentário da live do YouTube, eles me chamaram, e eles disseram, Eliabe, fala pra gente como que isso funciona, socorre a gente aqui. E eu fiquei toda aquela madrugada de sexta para sábado com eles, né? E, poxa, eles não sabiam que era dessa forma. Então, se muitos senseis sequer conhecem o judô paralímpico, como pode conhecer o judô paralímpico as outras, os outros setores, né, do esporte olímpico, ou das pessoas que gostam de esporte? Então, falta-nos uhum. notoriedade e, de certa forma, também um pouco de incentivo, né, querendo ou não, para mostrar o valor do nosso esporte, ainda precisamos vencer competições, né? Hoje em dia, eu tô num evento de judô, né, participando esse mês, junto com o Sensei Hélio, e nós, do Instituto dos Cegos aqui de Campina Grande, temos dois atletas de seleção brasileira, Uhum, né? E principalmente, dando ênfase aqui à atleta Michele, né, do feminino, que foi vice-campeã dos Jogos Escolares Mundiais, lá no Bahrein. É uma paraibana e fez esse trabalho. Mas é o quê? Isso é o que está dando notoriedade ao nosso esporte. A nossa maior dificuldade é realmente isso, né? O incentivo nem sempre nós temos. O resultado nós temos que correr atrás na raça, né? Então, os Estados sim. menos favorecidos como Paraíba têm esse desafio ainda, né? Então, é mais isso que nós temos que falar dos desafios que eu encontro aqui de infraestrutura mesmo, né? De lugares, assim, né? de incentivo, de notoriedade, dessas coisas assim. Eu acho que é o mais importante que nós temos agora. E para você, Débora, porque, por exemplo, você mora, né, em São Paulo e tal, você acha que lá você também vê essa mesma questão que o Eliabe vê também, assim, no sentido de notoriedade, de divulgação também? Eu acho que em relação a judô, acho que aqui tem bastante visibilidade, porque tem bastante sensei, esse sensei Sogabe, que é uma faixa vermelha. Então, São Paulo acho que até que tem bastante lugares, acho que tem. Só a gente até na minha equipe, a gente está fazendo a modalidade para as pessoas com outra deficiência. Então, tem outras pessoas com outras deficiências fazendo judô também. Uhum. E aos Mas pouquinhos, aí sim, mas aos pouquinhos está indo, mas eu acho que por ser uma cidade grande, assim, acho que tem até bastante. A gente vê bastante entendo. gente fazendo. Mas aí também, assim, agora pegando uma questão geral, assim, né, do esporte paralímpico, eu acho que precisaria, assim, talvez de uma, visibilidade maior, eu acho que em quase todos os sentidos, né. Ou, por exemplo, vocês acham que o judô, às vezes, ele tem menos notoriedade do que outros esportes paralímpicos? Com certeza. Por exemplo, Bastante, eu acho. por exemplo, você tem o goalball e o futebol de 5. Eles foram realçados nessas últimas Paralimpíadas em transmissões, por exemplo. Uhum, Agora você vê o caso do judô. O judô ele passou apenas em canal fechado, é claro. Que a gente vê, né, por exemplo, poucas lutas de judô olímpico, mas ainda assim a gente vê, né? A gente vê as lutas do judô olímpico brasileiro em Rede Globo, em redes aí muito grandes.
mas judô paralímpico você só vê se você procurar com muita atenção. Não tem muita notoriedade, né? Eu não sei nem ao certo como que aqueles honoráveis senseis lá para os quais eu pude mostrar um pouco, eu não sei onde eles encontraram as transmissões do judô paralímpico, assim, eu não sei como que eles foram levados a conhecer exatamente. Eu só sei que eles sabiam que teria a competição de judô no Paralímpico, né? Porque eles também fizeram análise do Olímpico e aí eles foram falar com o Paralímpico, né? E aí foi aí que eu fui chamado para fazer todo aquele comentário das lutas lá nas Paralimpíadas de Tóquio, online, né? Com eles, com todos eles. E eles não tinham conhecimento nenhum, né? Basicamente. Não, eles na questão do Paralímpico, por exemplo. Do Paralímpico, de como funcionava a competição, eles nunca tinham visto, né? Inclusive, chegaram a afirmar, todos eles em uníssono, que as lutas do Paralímpico eram bem mais emocionantes do que as lutas do Olímpico, né? Isso foi análise deles mesmo. Então, se eu posso dizer, acredito que notoriedade é o que falta, né? O judô ele tem menos notoriedade que muitos outros esportes. E às vezes, dependendo do meio onde se é transmitido o conhecimento sobre o judô paralímpico, ele chega a ter menos notoriedade que o atletismo, por exemplo. E para você também, você vê também desse jeito, Débora, essa questão do judô em relação aos outros esportes paralímpicos? Como é que você vê isso? É que assim, às vezes não, né? Dá a entender que não estou menosprezando o judô, porque é o meu esporte do coração. Hoje, graças a ele, né, que eu tenho o que eu tenho. Mas muitos esportes ficam mais em evidência do que o judô. O goalball, atletismo, arremesso, tudo que envolve, assim, parece que as pessoas focam mais, né? Então, é o que mais mostram nas mídias. Então, acho que ter mais pessoas que falem sobre isso, ter mais pessoas que compartilham, mostram que... Porque tem gente que acha que judô é um negócio violento. Já vieram, a gente falou, não faço porque é um esporte que machuca. Aí a gente explica que não é que machuca. Tudo depende do jeito que você cai, o jeito que a pessoa te joga, o jeito do seu treinamento. Porque qualquer esporte pode machucar, mas eu acho que tem esportes em si. Exatamente. Machucar por machucar, né? Quanta gente joga futebol aí e sai todo, às vezes. Eu tive muitas lesões no futebol, mas não tive nada no judô até agora. Nada. Eu tô treinando há 12 anos, vai fazer esse ano. E eu não tive lesão, assim, tipo, nosso treinamento foi super sério. Aprendemos a cair antes de aprender a derrubar. O Sensei Hélio, ele é muito criterioso nisso aí, né? Então, a gente aprendeu muito a cair cedo, né? Então, não tive lesão, assim, no judô. Eu já não posso dizer isso, né? Já teve alguma, Débora? Já tive umas, duas, mais uma específica, mas já tive, né? No futebol, se fosse treinar, você teria umas 4 ou 5 por ano. É isso que eu falo, acontece, gente. São as ordens do ofício. É que tem esporte que você vai ter mais lesões, tem esporte que você não vai ter mais de muita lesão, né? Por exemplo, no para-taekwondo, né? No taekwondo paralímpico, eu vi as competições, as lutas e via nego sendo socorrido pela equipe médica praticamente a cada 15 segundos de luta. Nossa, isso sim é. No judô, você raramente vai ver esse tipo de socorro médico, assim, exacerbado numa luta. Você não vai ver. O judô acaba, nesse quesito, né, até mais leve. É porque foi nisso que o criador do judô pensou. Ele não queria um esporte violento. Ele queria uma forma de educar o praticante desse esporte. É por isso que o judô ele não é só uma luta. O judô ele tem toda uma filosofia por trás, tem todo um sistema de hierarquia, de conduta, de estilo de vida. O judô não é só um esporte, é um estilo de vida que você pode levar lá para fora do tatame. Foi nisso que o Jigoro Kano pensou quando ele criou esse esporte. Ele viu que o Japão estava mergulhado em violência. As guerras tinham acabado, mas ainda tinham formas de arte marcial que eram, por si só, violentas. Então, o Jigoro Kano pegou o melhor de uma arte marcial muito nobre, né, a dos samurais, e transformou no que a gente conhece como judô, que quer dizer caminho suave.
ele projetou esse esporte para isso, para que a gente se machucasse o menos possível, aprendendo o máximo possível sobre nós mesmos. Sim, sim. Bom, gente, a gente está chegando, né, ao final da nossa entrevista, desse papo aqui, que eu espero que todo mundo goste. A gente pode depois marcar uma parte 2, a gente explica as teorias, tudo por trás do judô, assim que os meninos tiverem, né, um horário disponível. Tô sempre aqui, tá? Mais uma vez eu queria agradecer a vocês dois, a disponibilidade de vocês terem vindo aqui, topado e participar, né, dessa conversa. E agora eu deixo um espaço, né, para vocês se despedirem do pessoal, falarem alguma coisa, fiquem à vontade. Bom, vai lá, Débora, você primeiro, aí. Você é mais graduada do que eu, você é minha senpai aqui. Queria agradecer, né, a oportunidade de participar do seu podcast, né, agradecer a Eliave aqui, né, que também está aqui, o grande atleta, né, que a gente vai se ver aí no campeonato, e queria mandar um abraço pro meu sensei, né, que me puxa as orelhas, mas às vezes a gente merece. Mas é tão boa. E dizer que quem não pratica nenhum esporte, não pratica, que experimente judô, porque é uma arte muito boa. Você cria muito equilíbrio, você não é um hobby para mim, é um estilo de vida, que me traz muitas felicidades. E é isso aí, né? Um abraço a todos. Pois é, né, gente? Agradecer aqui a Débora, a Renata por ter cedido esse espaço para a gente falar de judô, né? Que é, vamos dizer, nossa paixão, né? Esse esporte maravilhoso que é o judô, que não só nos ensina a sermos lutadores melhores, mas pessoas melhores também, né? Como eu já falei mais cedo sobre o criador desse esporte. Eu agradeço, né? Também ao Sensei Hélio, que me ensinou absolutamente tudo que eu sei sobre judô. Agradecer também ao Senseado Marcelo, que nos dá todo o suporte. Agradecer também aos senseis que me ajudaram no comentário das Olimpíadas de Tóquio, né? Sensei Pavani, Sensei Galileu Paolo, né? Enfim, Sensei Ed Nancy, todos eles me ensinaram tanto quanto eu ensinei a eles, eu acho que até mais, inclusive. Foram senseis que tiveram experiência, que me mostraram muita coisa interessante, e agradecer por todo esse espaço, por todo esse carinho, né, que você está tendo com a gente, Renata, falar sobre o esporte, para falar sobre o que nós temos de melhor a oferecer, né? Eu acho que dos esportes paralímpicos, o judô é o mais acessível de todos, né? E, poxa, realmente eu agradeço, espero realmente que tenha uma parte 2. Vamos marcar sim. A gente pode estar golpes aí, ó. Falar sobre o judô, falar sobre a teoria, falar sobre como foi a criação do judô. Eu amo falar sobre essas coisas. Quem sempre costuma dizer que eu sou o intelectual do grupo, porque na hora de fazer os programas para exame de faixa, sou eu quem ajuda ele a ensinar para os menos graduados aquilo que eles têm que aprender para serem aprovados no exame de faixa, né? Então, eu quem os ajudo a todos, e para mim é uma honra, né? É um trabalho honroso fazer isso tudo. Então, é assim como o Jigoro Kano disse que nós tínhamos que ter espírito de samurai, e samurai quer dizer servo, assim também eu estou aqui para servir a nossa comunidade. Recomendo a todos que experimentem o judô, porque é um esporte que pode mudar a vida de vocês, sendo vocês crianças, adultos ou até mesmo anciãos. Acredito que o judô é para todo mundo. Muito obrigado. Porque o judô ele te ensina a você cair, porque muitas das vezes na vida a gente tem obstáculos, né? A gente cai, o judô já ensina, ó, pô, a gente caiu, jogar, a gente levanta. Então é uma filosofia muito boa do judô. E é isso aí. Sim, sim. Bom, e é isso, gente. Eu com certeza vou marcar uma parte 2 com eles, tá bom? E é isso. Beijos e até a próxima.